Os truques de uma peça com modelagem única. A camisa perfeita. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os truques para que você tenha possibilidades infinitas de trabalhar com esse segmento, que é um segmento universal. Hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos no encontro Café com Modelagem, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, para mulheres, para modelistas que desejam dominar as técnicas de interpretar peças usando um sistema digital com técnica e com confiança. E a ideia hoje é você sair daqui atendendo clientes infinitos e com infinitas possibilidades de peças usando a modelagem da camisaria. Nós vamos falar sobre três pontos importantes aqui, que são os pontos que vão nortear a nossa aula de hoje, que será o porquê você não enxerga as possibilidades de ser uma modelista excepcional com a camisaria. Por que será? O segundo ponto é uma camisaria para além do óbvio da modelagem. E o terceiro é o domínio da modelagem e todo o seu ecossistema. Quando a gente fala sobre um universo que é o universo da modelagem, naturalmente vem à cabeça de todas as profissionais uma infinidade de técnicas, uma infinidade de segmentos, uma infinidade de peças mesmo, né? Que a gente, dentro de nós, imagina, poxa vida, para eu ser uma boa modelista, para eu ser bem-sucedida, para eu ganhar muito dinheiro com a modelagem, eu preciso estudar muito, eu preciso aprender muito, eu preciso, né, de anos e anos e anos, porque é infinito, são muitas, né, possibilidades. E aí acho que esse pensamento ele vem de encontro com é um efeito contra o nosso progresso, contra a evolução, contra o sucesso. Por quê? Porque estar pronto não necessariamente necessita que você esteja pronta em tudo. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa aula de hoje. Desmistificar a ideia de que estar pronta para ganhar dinheiro com modelagem precisa de um conhecimento tão amplo, quando que, na verdade, com estratégia, com inteligência, com um segmento apenas, eu vou falar aqui hoje da camisaria, mas não é só com ela que acontece essa dinâmica, nós podemos adaptar tranquilamente a outras peças e seguir dentro do mesmo esquema, fazendo da mesma forma, entendendo essa dinâmica que nós vamos estudar aqui hoje. Então, o nosso primeiro ponto aqui é exatamente essa questão que eu coloquei, né? A primeira coisa que nós vamos estudar aqui hoje é essa questão do por que você não enxerga as possibilidades de ser a modelista excepcional em camisaria e em qualquer outro segmento. Já expliquei um pouco sobre. É esse mito que há entre a categoria de que a modelista precisa saber tudo de tudo. Claro que vai depender do segmento que você vai atuar. Claro que vai depender da sua estrutura, claro que vai depender, né, da sua habilidade extra para além de apenas fazer moldes. E aí são os pontos-chave que vão completando esse tal desse quebra-cabeças. Importante, eu sempre falo para as minhas alunas sobre o direcionamento que nós temos que ter em relação à nossa carreira profissional. E o que que eu quero dizer com isso? Como todas as profissões, a nossa também não é diferente, ela nos oferece diversas possibilidades de atuação no mercado. Então, o primeiro ponto na cabeça de qualquer modelista é saber qual é o caminho que ela pretende seguir. Então, nós temos diversas possibilidades. Eu posso ser a pessoa, a profissional, a modelista, que quer aprender todas as técnicas para atuar modelando para uma grande marca.
Esse é um segmento que eu posso ter dentro dessa profissão. Eu posso ser uma modelista que vai aprender a modelar e a costurar para empreender com o meu próprio ateliê. Esse é um outro segmento de modelista. Eu posso ser uma modelista que vai ser uma prestadora de serviços, que vai trabalhar da própria casa como autônoma, como freelancer. É um outro segmento. E aí eu posso atender diversos nichos. Posso atender o masculino, o feminino, o infantil, moda praia, moda festa, a alfaiataria, enfim, fitness, né? Existe uma infinidade aí de segmentos que a gente pode atuar. E assim sucessivamente. Eu posso produzir, modelar e produzir e vender. Eu posso modelar e ter a minha própria marca, e ter o meu site e estar presente nas redes sociais. Eu posso ser uma produtora de conteúdos. Enfim, eu posso, como modelista, ter muitas possibilidades de atuação. E aí, quando eu trago uma segmentação tão específica e tão pontual, parece uma coisa que não faz sentido. Mas o sentido de você usufruir de um nicho apenas e você trabalhar em cima de apenas um nicho é você ser referência nele. É você ser muito, muito boa naquilo que você faz. E talvez não foi exatamente isso que você não pensou quando você não se colocou nesse lugar, né, de bem-sucedida, estando em um único segmento, aqui no exemplo, o segmento da camisaria. Então, por que você não enxerga as possibilidades de ser uma modelista excepcional em camisaria? Porque você ainda não viu, né, essa amplitude de poder ser excepcional, excelente, a melhor naquilo que você faz. E isso tem uma lógica por trás. Qual é a lógica que tem por trás? Primeiro, que quanto mais você faz uma mesma coisa, mais você domina. Então, acredite que fazendo uma mesma coisa, muitas vezes, fazendo uma camisaria, muitas vezes, você vai melhorar em modelagem, você vai melhorar em vestibilidade, você vai melhorar em acabamento, você vai melhorar na criação, porque você vai tendo a oportunidade de fazer comparações entre uma peça e outra. Você pode fazer camisas, ou vou dizer assim, não necessariamente camisas, mas a partir do conhecimento, a partir da estrutura, a partir da teoria, a partir dos conceitos e fundamentos da camisaria, você pode fazer peças para o resto da sua vida e atender clientes para o resto da sua vida, fazendo apenas esse segmento. E você se tornaria tão especialista, mas tão especialista, que você saberia todos os segredos de vestibilidade para todos os corpos, todos os segredos de acabamentos para uma melhor beleza e design dessa peça. Você saberia todas as possibilidades de detalhes a incluir e a excluir para poder melhorar, para poder potencializar o valor daquela peça para aquele cliente, por aprofundar no assunto. Então, talvez você ainda não tenha se visto neste cenário, porque você só não tenha feito o exercício. E uma coisa que é muito potente em quem se especializa é que ele tem também a chance de poder ter autoridade no ramo, poder se destacar por aquilo que ele faz e poder se diferenciar do mercado como especialista. E quando você se destaca no mercado como especialista, o seu valor ele aumenta. Então, a parte financeira, a parte de renda também será impactada positivamente por você ser uma referência. Eu estava tentando lembrar esta palavra para colocar aqui. Se tornar referência. Quando você se torna uma referência de alguma coisa, o valor deste serviço e deste produto, ele aumenta. Então, tá aí também um ponto positivo que a gente já pode levar aí pra gente
nesse contexto de se especializar, nesse contexto de você trabalhar um único segmento e ficar muito, muito bom naquele segmento em específico. Uma peça gostosa de fazer. A camisaria, ela é uma modelagem, né, uma peça que quando você vê ela pronta, dá-se a impressão de complexa. A gente sente uma sensação que é uma peça difícil de fazer, mas é uma peça super gostosa. É uma peça super gostosa e principalmente porque a gente usa muitos tecidos gostosos de costurar também. Então, é uma peça que rende. Ah, e tem uma coisa também do especialista. Eu falei aqui a palavra rende e me veio esse start. Render. Quando você é especialista em uma determinada coisa, aqui no caso a camisaria, você sendo uma especialista na área de camisaria, de tanto fazer, você pega uma habilidade tão grande naquilo que você faz muito rápido. E por fazer mais rápido, acaba também impactando ali no segundo ponto que eu falei, que é a parte da renda. Então, você produz muito mais em menos tempo, com uma qualidade maior, com muito menos ajustes e a sua renda aumenta. Então, às vezes a gente fica ali pingando de gato em gato, né? Pulando, né? Não é pingando de gato em gato, é pulando de galho em galho, pulando de galho em galho e acaba não conseguindo atingir o nosso objetivo em renda, porque fica dividido entre diversas atividades e acaba não tendo esse resultado final de uma forma positiva. E quando você se especializa em alguma coisa, o lance da produtividade, ele é muito automático, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, quer queira, quer não, você vai ter prática naquilo por repetir, por fazer muitas vezes a mesma coisa. E aí, voltando na parte da produção da peça, é uma peça muito gostosa de se fazer. E é uma peça muito gostosa também de montar. E também, se você precisar treinar uma mão de obra para te ajudar com isso, se você trabalha com um segmento apenas, você também consegue especializar quem te ajuda, consegue ser mais específica nas orientações. Então, aqui a gente tem essa vantagem da peça, né, da camisaria, que também é ser uma peça muito gostosa de ser costurada. E assim, o terceiro ponto e o mais relevante para mim, e eu acredito nisso de verdade, que é uma peça fácil de fazer. É uma peça que não dá ajustes. É uma peça que, pela sua construção, ela tende a vestir muito bem e nós temos essa facilidade de finalizar a peça e ela estar bonitinha, estar prontinha. Por quê? Porque ela não trabalha tanto com silhueta, exceto as peças que são feitas para ser coladas ao corpo, que inclusive no momento atual não é uma tendência, né, que nós estamos tendo. No momento nós estamos trabalhando muito mais com as peças mais amplas, né? A moda está ditando hoje as peças mais amplas como elegantes e tudo mais. Mas a gente sabe que a moda é cíclica, né? Que as coisas vão e voltam. Então, sim, com certeza, em algum momento, essa camisaria mais ajustada pode voltar aí. E assim, exceto pelas peças mais ajustadas, se a gente está falando de uma camisa mais solta, se nós estamos falando de uma camisa oversize, ou se nós estamos falando de peças derivadas da estrutura de camisaria, a gente vai ter também um padrão de peças mais larguinhas. Se for um chamise, ele vai ser mais soltinho, né? Se for uma camisa num estilo mais esportivo, ou num estilo mais criativo, ou num estilo mais casual. Então, é uma peça fácil de fazer nesse sentido de não dar muitos ajustes. E para nós, isso é muito bom, né? Quando eu falo, né, que ir além do óbvio é quando nós começamos a brincar com os elementos da modelagem e começar a construir coisas novas e diferentes a partir
daquele esqueleto que a gente tem. A nossa camisa, ela pode ser, né, a base da nossa camisa e a interpretação inicial da nossa camisa pode ser o ponto de partida para muitas, muitas peças diferenciadas. Pode se transformar infinitamente em coisas lindíssimas quando a gente varia em tecido. E aí, nessa variação de tecido, nós vamos ter variações de textura, vamos ter variações de peso desse tecido, mais fino ou mais grosso, mais leve ou mais pesado. Nós vamos ter a variação se ele é mais rústico, ou se ele é mais delicado, ou se ele é mais sofisticado. Nós temos variações de cores, cores lisas, estampados. Nós temos a possibilidade de trabalhar com os diversos aviamentos que a gente tem disponível, né? Aplicações que podem ser utilizadas, rendas, fitas, cordões, cadarços, que mais? Pedrarias, estampas. Só aí já abre um leque, né, de possibilidades. Depois a gente vem com a mistura, né? Falei ali dos tecidos, mas não falei das misturas. Nós podemos trabalhar com as misturas dos tecidos lisos com estampados, tecidos lisos com rendas. Podemos trabalhar tule com tecidos, com outros tipos de tecidos. Então, é uma, gente, um universo de possibilidades, é infinito, não acaba, né? E ali você vai tendo a possibilidade de levar para o seu cliente a, como, assim, digo para vocês que eles vão poder ter vocês como a costureira preferida, a modelista preferida. Eu lembro muito, quando eu falo disso para vocês, eu lembro muito de quando eu era criança. Vocês se lembram que há uns 30, 40 anos atrás, nós íamos na casa das costureiras que atendiam nas suas casas, né? Temos muitas hoje que ainda fazem isso. E era lindo, lindo de ver. Hoje em dia já não é mais tão comum, né? Temos sim, aqui principalmente a gente tem bastante, porque é uma comunidade onde todas fazem, né, isso. Então nós estamos reunidas num lugar. Mas quando você olha para o todo, já não é mais tão comum ver. E era lindo de ver elas trabalhando essas diversidades. E hoje a gente pode pensar que a moda está mudando. Hoje nós podemos pensar que existe um movimento inverso. A gente teve um movimento que incentivou a massificação e a produção das roupas, mas hoje a gente vive uma mudança de valores na moda. E talvez costurar no sob medida volte a ser um grande superpoder nosso, como modelistas e como costureiras. Então, assim, sabe, eu lembro daquela época, lembro da carinha das costureiras que eu conheci no passado, quando eu era criança, e chega até me emocionar, assim, de saudade até. E eu lembro do trabalho delas, lembro ali do tecido estendido na mesa, e elas faziam trabalhos primorosos. E eu acho que isso foi se perdendo, sabe? Com o passar do tempo. E ficou ficamos assim, num, num ambiente, num meio onde só sobrou espaço para ajustes, para uma pequena coisa aqui, a outra ali, mas antigamente não. As peças eram feitas todas inteiras, lindas, maravilhosas, lá na mão da costureira, que não chamava modelista, mas era uma modelista e fazia peças lindas com os métodos da época, antigos, inclusive nós hoje. Eu mesmo, lá na pós-graduação, a gente bebe muito dessas fontes antigas. E os livros antigos, as teorias antigas, elas trazem muitos fundamentos, muito da nossa base, né, que nós usamos hoje para desenvolver as nossas modelagens. Então, assim, é bonito de ver essa mistura, essa junção de elementos e essa criação infinita, né, e poder sair das nossas mãos coisas tão bonitas. A gente pode brincar também
com os aviamentos, que seriam elásticos, botões, zíperes, fivelas, tantas coisas incríveis que a gente pode fazer, só variando aí nessas questões. Então, o que que eu falei lá no começo? Que a proposta dessa aula era você sair daqui entendendo como é possível você atender infinitos clientes com infinitos tipos de peças usando a base de modelagem da camisaria, a partir da base de modelagem da camisaria. Foi pensando neste sentido. E aí, nós temos um terceiro ponto aqui, que é o domínio mesmo da modelagem dentro do seu ecossistema, porque por mais que você, né, tenha o domínio técnico de conseguir criar e conseguir externar para o mundo uma peça maravilhosa, você precisa, né, além de dominar a técnica, saber se planejar. Saber se planejar com o seu tempo, saber se planejar com o seu cliente, saber ter uma agenda que te proporcione produtividade e não só produtividade, mas também que te proporcione vida, porque quem trabalha em casa tem um esforço dobrado, que é o esforço de, por estar em casa, permanecer com foco no seu trabalho, porque tem tantas outras coisas que distraem a nossa atenção. Então, ter uma agenda planejada tem que ser algo que deve estar no seu foco, no seu radar, para você não se perder, porque afinal a gente precisa ali ter um ritmo, né, para poder executar bem o nosso trabalho. Ter um ritmo, não se distrair com as coisas. Respeitar minimamente as nossas divisões de tarefas, né? Óbvio que quem tem a liberdade de trabalhar de forma autônoma, justamente tem que desfrutar dos seus benefícios. Então, se você tem outras coisas que devem ser feitas ali durante o dia, né, que são pessoais e não profissionais, essa é uma grande vantagem de quem é autônoma e a gente não vai desperdiçar esse benefício, né? E aí a gente se acomoda, né, com a parte profissional de outras formas. Importante é ter uma rotina, importante é uma coisa não atrapalhar a outra, né? Os compromissos e os combinados serem cumpridos, isso é muito importante. Que você construa a sua credibilidade a partir do comprometimento que você tem com o que você combina com o seu cliente. Isso seja você como autônoma prestando serviço para o consumidor final, seja você como uma modelista prestando serviço para uma empresa ou para uma marca. Então é muito importante esse pré-requisito, né, numa profissional. E aí, seguindo ainda dentro dessa linha, né? Nós precisamos saber cativar o nosso cliente. Uma das formas, eu já falei, tendo comprometimento com o que você combina com ele, já é um primeiro ponto e muito importante, e isso já gera muita autoridade. E aí é você cativar esse cliente a partir do seu atendimento, a partir da sua simpatia, a partir da sua técnica e entrega de trabalho mesmo, a partir da sua assistência, porque a gente precisa ter alinhado aqui dentro de nós que nem tudo estará perfeito o tempo todo e você estar disponível para resolver um problema que de repente aconteça dentro do seu contexto. Você, sendo essa pessoa para o seu cliente, você cativa esse cliente, porque ele sabe que ele pode contar com você, apesar dos pesares que existe no cotidiano de todo profissional. E isso é muito importante. Então, sim, nós podemos ser super modelistas, sendo modelistas de apenas um segmento. E nós podemos sim ser profissionais bem-sucedidas e bem remuneradas, valorizadas, trabalhando com um único segmento, sendo especialista desse segmento, dominando a variedade e a qualidade dentro desse único segmento e podendo extrair o que de melhor você pode de cada experiência do dia a dia.
de forma sistemática e repetitiva e podendo lapidar essa arte cada dia mais. E sendo especialista, você tem essas portas escancaradas para você. Mas, Viviane, preciso ser assim e trabalhar dessa forma para sempre? O para sempre ele não existe. Mas para quem está querendo ter um trabalho direcionado, é um grande caminho. Para quem está querendo especializar em algo, é um excelente caminho. E aqui, ainda dentro desses pontos, né, dos domínios que a gente precisa ter para além da técnica de modelagem, até complementando, eu falei sobre você ter o comprometimento, né, de cumprir com os combinados que você faz com o seu cliente. E cumprir com os combinados que você faz com o seu cliente faz com que ele tenha a mesma responsabilidade contigo. Ah, tá falando do quê, Viviane? Estou falando sobre pagamento, sobre receber. Então, quando a gente faz a nossa parte direitinho, a gente também está comunicando para o cliente que a casa não é bagunçada, que a casa é organizada, que aqui a gente trabalha direitinho, que a gente tem data para tudo, que nós somos planejadas, que nós somos organizadas e que nós temos data, inclusive, para receber. E a parte de fazer valer isso acontecer cabe a cada uma de vocês dentro do contexto de trabalho de vocês. Quando algum cliente não respeita alguma data, de vocês terem a postura madura, adulta, profissional, de saber cobrar com elegância, com respeito, mas saber comunicar a esse cliente a importância de ele ter uma troca equilibrada com você. E você tendo todos esses pré-requisitos alinhados, como eu disse, vocês se tornam uma referência, certo? Então, todo esse contexto, né, que eu trouxe aqui para vocês é parte de tudo que eu ensino para minhas alunas. Então, hoje eu vejo chegar até mim é muito engraçado, porque eu sempre faço ou uma chamada de vídeo ou converso com elas de alguma forma, eu tenho sempre um contato com elas assim num primeiro momento. E o como elas chegam é muito diferente no com o como elas se transformam ao longo do tempo e como elas ficam ao final. E uma das coisas que eu mais percebo que elas desenvolvem é a confiança. A confiança não só, né, no fazer, no executar, mas essa confiança interna, essa confiança de poder sustentar diante de um cliente, de uma empresa ou de uma marca, essa postura de autoridade. Essa postura, quando eu falo postura de autoridade, é uma postura de uma profissional que sabe falar com especificidade daquilo que ela faz. Ela tem confiança naquilo que ela produz e entrega. Ela tem a certeza de que o trabalho dela é bom. Ela sabe comunicar isso para quem vai receber. Eu acho que isso é algo que não tem preço na vida de um profissional. Então, hoje eu queria trazer essa visão para vocês. Trazer essa visão de que o simples pode ser o todo. E eu espero que tenha chegado aí para vocês, que tenha chegado aí no coração de vocês essa mensagem e que cada uma de vocês possam adaptar a realidade de cada uma e trazer mais resultado a partir da modelagem. Porque a modelagem é uma profissão incrível. Queria uma aguinha, mas não tenho aqui. Ia pegar e não peguei, mas deveria ter pego. E aí é isso. É isso que eu queria trazer para vocês. Queria trazer para vocês essa amplitude. O como a gente pode se permitir
a pensar muito maior, porque normalmente a gente pensa pequenininho. Normalmente a gente se vê pequenininha. E na verdade, a gente tem um mundo para explorar de diversas formas. E uma das formas é essa que eu trouxe aqui hoje, sendo um especialista, ok? Bom, então, com essa mensagem, eu finalizo essa nossa aula de hoje. Espero que tenha sido útil aí para vocês, né? Se você está assistindo a nossa aula ao vivo, é sinal de que você não está lá no nosso grupo, no grupo VIP do Encontro Café com Modelagem. Então, eu te convido para fazer parte desse grupo, onde a gente está aqui todas as quintas-feiras às 20 horas, e você pode receber a notificação assim que as nossas aulas começarem todas as quintas-feiras às 20 horas. O link está na bio do meu Instagram, é só você ir lá e se inscrever e entrar para o grupo do Encontro Café com Modelagem. Para quem está aqui, tem algumas pessoas novas que chegaram e eu estou em imersão. Eu vou fazer uma imersão dia 11 de outubro. Eu conversei com algumas pessoas, nós íamos fazer no dia 4 e aí eu prorroguei para uma semana para frente, para poder ter mais um tempinho aí. E aí vai ficar então para o dia 11 de outubro. Nós vamos nos encontrar das 8h30 às 17h30 da tarde, um dia inteiro aí de atividades. Nós teremos intervalos e teremos um horário de almoço, e todo o resto do tempo útil será de palestras, onde nós vamos estudar fundamentos, conceitos da camisaria, o traçado simplificado dessa peça. Nós vamos aprender a fazer as correções dos defeitos, nós vamos aprender acabamentos e vamos aprender variações dessa peça, ok? E para vocês que estão aqui presentes, muito obrigada por prestigiar o nosso encontro do Café com Modelagem. Vocês têm acesso a mim através das redes sociais, para quem é aluno, através dos contatos do curso. E aí vocês fiquem à vontade para dar sugestões, para fazer críticas, para inclusive dar sugestão de tema também, algo que vocês queiram ouvir. Vocês podem, comunicar para mim e a gente se vê. Então, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê na quinta que vem, às 20. Um grande abraço e até!